termo idolatria é tirar, colocar algo no lugar de Deus. É tirar Deus do seu lugar natural e colocar alguma coisa no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então Israel era um povo escolhido, é uma nação escolhida, mas eles tinham se afastado, desviado da presença de Deus. E Deus estava exigindo que eles se limpassem, mas não limpassem com uma forma muito somente por fora, mas uma forma espiritual. Aleluia! Glória a Deus! A iniquidade. Alguém pode falar para mim, mas pastor, como é que eu vou arrancar o pecado? Porque eu sou pecador. Todos pecamos, irmãos. Todos somos pecadores. A Bíblia diz que a nossa natureza é pecaminosa. Nós só somos salvos por Cristo Jesus. Verdade, nós só somos Deus. salvos porque o justo, o sem pecado, foi lá e se tornou pecador, se tornou maldito por mim e por você. Por isso nós estamos aqui. Se fosse pelas nossas próprias forças, nós não conseguiríamos estar aqui. Nós pensamos em pensar, nós pecamos em pensamento, nós pecamos em olhar, nós pecamos em falar, nós pecamos até dormindo pecamos. Então nós todos pecaram. Romanos diz isso, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas veio um que se tornou pecado, se tornou maldição para mim e você tivéssemos liberdade. Então ele vem aqui chamando a atenção. Mas esse texto de Isaías é um dos melhores textos da Bíblia, de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não tem texto melhor do que esse, porque esse texto nos mostra que o pecador, ele não vai aqui somando o pecado. O que eu pequei que eu posso ser perdoado? Meu Deus diz aqui, se vós se arrependerem, ele pode perdoar qualquer pecado. Aleluia! A Bíblia aqui não está falando de um pecado como qualquer outro pecado. Ele fala de qualquer pecado. Eu não sei o que você tem errado, eu não sei aonde você tem pecado, eu não sei o que tem você feito, porque a nossa vida, irmão, é uma vida diária. Nós vivemos o dia inteiro, temos luta, temos peleja, e é do ser humano às vezes não aguentar, é do ser humano às vezes até chutar o balde, é do ser humano às vezes a situação chega aqui, você não aguenta. Mas uma coisa que o ser humano tem que entender, que não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, não é para você fazendo isso, fazendo aquilo, que você vai conseguir a sua vitória. É depender de Deus. Aleluia! Deus. Glória! Deus não conseguimos, Poderoso Deus! nos santificar, nos colocar na posição. Até nos santificar, nós precisamos de Deus. Se Deus não for conosco, se Deus não nos guardar, meu irmão, se você dormindo, se o Senhor não enviar o anjo e guardar a tua vida, você estava destruído. A tua família, a minha família estava destruída, porque o diabo anda em derredor. Não é de dia, não, é todo dia, toda hora, todo instante ele está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele só não tocou na tua vida, sabe por quê? Porque tem um poderoso na tua vida. Tem aquele que te guarda. Os olhos dele, meu irmão, estão sobre a tua vida. Pastor, mas eu não sou merecedora, eu não sou merecedor, eu sou pecador. Não, Deus não está falando aqui de méritos. O mérito Jesus já pagou. Glória a O Deus! mérito ele já pagou na cruz do Calvário. Louvado seja Toda Deus! promessa está em Cristo. Toda promessa foi colocada no sacrifício vicário de Jesus. Aleluia! Então, se nós quisermos promessa, confie no sacrifício vicário do Senhor. Glória a Deus! Confie, se entregue aos pés dele. Ele pode nos dar a nossa vitória. Ah, mas tem um pecado que está me levantando. É isso, é aquilo, que a Luna falando de mim, meu irmão. Deus se falaram de Cristo. Se chamaram Cristo de endemoniado, filho de Belzebu. Você não vai falar de mim que sou pecador, que sou comedor de pão? Porque Jesus veio e fez tudo de bom. E na hora que ele pediu um copo d'água, deram vinagre para ele. Meu Deus! Na hora que ele precisou de alguém, não tinha ninguém para ele. A Bíblia diz que o próprio Deus virou as costas para Cristo. Porque ele diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Porque, irmão, Deus não poderia compactuar, porque ele estava se tornando maldito, para que eu e você tivéssemos liberdade. Ele tornou, muitos falam assim, todo mundo me abandonou, todo mundo me deixou. Você é bem-aventurado, Deus não te abandona. Deus não vira as costas para você. Deus está do teu lado
Independente da tua situação, o Senhor está te guardando. Independente da tua situação, o Senhor está na tua casa. Independente da tua situação, Ele te protege, Ele te livra. Você levanta de manhã, você vê seus filhos, você vê suas filhas. Isso é a proteção de Deus, meu irmão. Aleluia, glória. Então é por isso que a Bíblia fala aqui, olha, eu convite e me arguir. Ou seja, pergunte a Deus. Fale com Deus. Deus manda você arguir Ele. Pergunte a Ele o que está acontecendo na tua vida. Pastor, eu estou passando isso, passando aquilo. Olha, vinde e arguir-me, Senhor. Ainda que os vossos pecados forem como a escarlate. Ou seja, ainda que os seus pecados, todo mundo te julga, todo mundo te aponta, todo mundo diz que você não vai vencer. Ainda que você peque, pastor, hoje eu pequei. Você tem um advogado que advoga a tua causa. Você tem um advogado que não aponta o dedo para você. Você errou, hein? Você pecou. Não, o seu acusador fica todo dia. Você não pode ir lá não, você pecou. O seu acusador fala, você não pode fazer isso não, você está errado. Mas Jesus nessa noite falou, você pode vir porque eu já paguei o preço. Você pode vir, eu já paguei o preço. Tira essa culpa do teu coração, Ele já pagou o preço. Tira essa culpa do teu coração, Ele já pagou o preço, meu irmão. Ele pagou o preço para que você tivesse liberdade. Para que você pudesse chegar aqui agora e dar glória. Porque Ele é todo poderoso. Eis que eu sou, eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, meu irmão. Não tem não tem coisa, não tem atalho para chegar a Deus. O único caminho é Jesus. Reconhecendo o sacrifício do cara. Por que fazemos ceia? Por que completamos ceia todo mês? É porque estamos praticando quando chegarmos no céu. Todo mês nós lutamos, somos tentados, somos apedrejados. As pessoas, o diabo prepara laço para nós todo dia, mas todo mês a gente vence, porque o Senhor tem nos guardado. E por isso nós fazemos a Santa Ceia. A Santa Ceia tem 3 elementos: unidade, pão e sangue de Cristo. Porque se você não tiver só o corpo, o sangue, mas não tem unidade, a Santa Ceia é unidade. Quando a igreja descobrir que na unidade ele é mais que vencedor, meu irmão, a igreja não perde batalha. Você não vai perder batalha. O que é unidade, irmão? É ser diferente, mas está unido. É ser diferente, mas está unido. É ser diferente. Pastor, eu penso diferente do Senhor. Eu não penso da maneira que o Senhor. Então, leia a Bíblia. Se estiver fora daquilo que eu estou falando, me mostre pela Bíblia. Me mostre pela palavra. Porque eu também não sou dono da verdade. Eu quero aprender. Então, querido, se nós formos unidos, nós somos mais que vencedores. O que o diabo está fazendo é tirar a unidade da igreja. É verdade. E destruir a igreja. Porque se ele conseguir tirar ele desmorona toda a igreja. Se ele atacar ele ataca toda a igreja. Então hoje é dia de Santa Ceia. É dia de nós estarmos aqui confessando nossos pecados para o Senhor e pedindo perdão a Ele. Mas o Senhor está falando para mim e para você, qual seja os teus pecados, o Senhor perdoa. Mas pastor, qual seja, mas você tem que se converter. Eu falei na rádio, lá no Espiritismo tem salvo, lá no Catolicismo tem salvo, lá no Jejinoê tem salvo, mas tem que aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, porque só assim é salvo. Ninguém pode ser salvo pelos seus méritos, ninguém pode ser salvo pelas suas próprias forças. É preciso confiar no Senhor. E terminando aqui, diz, que nada, qual sejam os seus pecados, como os carrapos, se tornarão brancos como a neve. Deus ainda há esperança para a sua situação. Aleluia. Você está vivo. Falei para o meu sobrinho que está aí preso. Falei, meu filho, ainda há esperança para você. Você está lá no sistema prisionário, sistema corrompido, sistema que destrói. Mas se você crê, porque Deus pode fazer na tua vida. Então não tem nada perdido. Tem mãe perdendo o seu filho. Tem uma mulher perdendo o seu marido. Tem
pessoas perdendo a sua família. Mas eu quero dizer para você, tenha esperança, porque se tem vida, ainda há esperança. Se tem vida, Deus pode fazer. Se tem vida, Deus pode levantar. Deus pode mudar o quadro desta história. Você não deve desistir. Então nesta noite, põe no teu coração, ainda há esperança. Eu posso. Eu vou vencer. Olha, eu caí hoje, mas eu vou levantar. O cair é do homem, irmão. E o levantar é de Deus. Tem gente que diz, não tem mais jeito não, acabou pra você. Aí a pessoa está lá fora querendo beber água, mas não pode beber água. Mas a fonte da água está aqui hoje, Jesus. A fonte da água viva está aqui hoje, para mim e para você. Então não desista, pastor, eu estou com problema. Eu também tenho. Não é pouco não. E não é pouco não, é muito. Mas uma coisa que eu faço, lanço para ele. Jesus. Toda a minha ansiedade. Está com problema? Lança ao Senhor. Mas não desista de orar, não desista de buscar, não desista de se revelar, vá lá com Deus, porque o que o Senhor está falando para o profeta messiânico aqui está falando, 750 anos antes de Cristo, ele está falando aqui, qual for o seu pecado, para Deus tem jeito. Qual for a sua situação, para Deus tem jeito. Aleluia. Agora, só não tem jeito se nós não acreditarmos. Só não tem jeito se nós não cremos. Então hoje, Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo. Eu não devo falar para você o que você deve fazer. A fé é sua. Quem vai pagar preço é você, não é o pastor. O pastor orienta. Porque, se não tiver pastor, não tem orientação. Não, mas eu me oriento sozinho. Amém. Mas Deus escolheu vaso de barro para colocar e orientar. Aleluia. Com as minhas falhas, com os meus erros, mas Deus fala com a gente. Aleluia. Deus fala com você. Eu sei disso. Deus fala no teu coração. Deus fala através da palavra. Mas não desobedeça aquilo que Deus fala na boca de algum, de uma criança, de um pastor. Porque o pastor não está falando para o seu mal, não, meu irmão. O pastor fala na direção. Aí eu sempre falo, Senhor, faz a pessoa ver. Não deixa eu ficar só por mim, não. Que eu falo, ninguém aceita. Mas se o Senhor tocar, amém. O Senhor é dono da obra. Aleluia. Eu sou vaso de barro, mas o Senhor é o Todo-Poderoso, é o cabeça. Aleluia. Aleluia. Então, meu querido, não feche o teu coração. Não aceite a amargura no teu coração. Hoje, vou participar de uma Santa Ceia. Não adianta eu estar com o coração fechado e sentar na mesa. Não adianta eu estar com o coração, não, eu quero conversar, não quero falar e sentar. Não! Mas se você está com o coração limpo, não é o pastor, não é a denominação que vai te julgar. A Bíblia diz que a Santa Ceia de quem? Do Senhor. Do Senhor Jesus. E acabou. Não tem placa de igreja. Hoje a cidade está triste, que eu não sei quem faleceu. Pareceu um rapaz até bastante conhecido aí na cidade, que eu não sei quem é. Foi um acidente de moto. É muito triste. Como está a mãe? Como está a família? Nós não sabemos. E às vezes a gente sente a tristeza no ar. Se a gente parar um pouquinho, você sente a tristeza no ar. Que deve ser uma pessoa muito conhecida. Então, o que nós temos que fazer nesses momentos difíceis? É ir para Jesus, irmão. Não tem palavras. Uma coisa que eu sempre aprendi com os amigos de Jó, foram lá para julgar Jó. Mas a única coisa que eles fizeram, que eu pego de exemplo, sabe o que eles fizeram? 7 dias em silêncio do lado de Jó, sem falar palavra alguma. Tem horas que a gente precisa de alguém do nosso lado, mesmo que não fale, mas a gente orar, tá, não tem alguém aqui. É o que aconteceu com Jó. Tristeza, perdeu tudo, padeceu, mas alguém estava do lado dele. Aleluia. Mesmo que depois de 7 dias começou a julgar, a falar mal, a jogar perto, mas não tem problema. 7 dias estava lá, sentadinho, quietinho. E Jó olhava o sofrimento. Meus amigos estão ali. Aleluia. Que tristeza quando você olha que todo mundo te abandonou. Você não vê ninguém do seu lado. Mas o amigo dos amigos está aqui. Aleluia. Nunca nos abandona, independente da tua situação.
Então, Glória. nesta noite, querido, pastor, vai para não, vamos fazer tudo com decência e hora. Tem uma folha aqui que eu queria falar, mas não é tudo que a gente vai falar. Pastor, você vai falar? Não, eu queria falar, mas não é para falar, não é tempo. Sabia que a boa palavra, no tempo certo, cura, mas a boa palavra também, na hora errada, Mata. Você sabia disso? A gente tem que ter essa noção. A boa palavra, no tempo certo, cura, mas a boa palavra, na hora errada, mata. É verdade. Então você tenha cuidado. Às vezes nós estamos aqui com um monte de coisa para falar. Aí Deus fala, não é isso. É isso aqui. Então hoje, eu quero deixar essa palavra para você. Aleluia. Eu Glória. quero deixar essa palavra para a sua vida. É uma exigência de Deus para Israel. E eu passo essa exigência para você, para mim. Vamos nos limpar com água limpa. A água da palavra. Água que cura, liberta, transforma. É essa palavra. E para poder, qual que foram nossos pecados, nós nos tornamos brancos como a neve. Aleluia. Amém? Vamos orar? Eu vou orar e vou colocar o pastor